do Flamengo, né? Desse Flamengo que também está na Libertadores e para muitos, né? O grande favorito ao título também esse ano, hein? Pois o Flamengo, com a sua equipe principal, foi a campo ontem. E alguns dos novos reforços já mostraram serviço contra o Resende. O Flamengo virou, venceu o jogo. A reportagem é do Álvaro Loureiro. Acabou a espera. Finalmente o Flamengo estreou em 2020, pelo menos quando o assunto são os principais jogadores. Teve força máxima com o Jorge Jesus no banco e tudo. Tudo pra cima do Resende, que tentou se segurar como pôde. A única baixa no time titular foi o Rodrigo Caio, que não treinou nos últimos dias por conta de um corte no joelho. Dos reforços, Pedro Rocha foi cortado de última hora e Gustavo Henrique começou a partida. Assim como o Diego, escalado no lugar de Gerson. E na primeira exibição do ano, o Flamengo foi bem. Era natural que a gente não ia estar 100%, né? Mas foi bem, a gente, né, vai adquirindo, vamos ter que adquirir ritmo de jogo assim com jogos, né, jogos oficiais. Mas foi bom, deu para sentir um pouquinho, que vem pela frente, as pernas estão voltando para o caminho. Foi pressão o jogo todo. O Flamengo incomodou e muito o goleiro Ranulli. Ficaram algumas brechas, é verdade. O Resende quase aproveitou. Mas o domínio era rubro-negro. O problema a essa altura era furar o bloqueio do Resende. Jorge Jesus, então, apostou em duas das suas novas armas. Michael e Pedro foram para o jogo. Mas logo depois das alterações veio o susto. O Resende precisou de um contra-ataque e Aleph Manga abriu o placar no Maracanã. Teve comemoração ao estilo Gabigol. Festa que durou pouco. Com 9 minutos em campo, Pedro fez o primeiro com a camisa rubro-negra. O que não me mandaram foi, eu também acho que foi pela intenção do chute. Eu chutei ali, a bola desviou no zagueiro e entrou. Mas como eu disse, eu tô feliz demais pela estreia, gratificante fazer parte dessa equipe vitoriosa. Tem pouco tempo de trabalho, uma semana ainda com a equipe. Tenho certeza que a gente tem muito ainda para melhorar, para entrosar ali nos treinamentos. E espero que seja um ano maravilhoso aí para todos nós. E a plaquinha também subiu. Gabigol foi para a rede e virou o jogo. Autor de 43 gols em 2019, o artilheiro começa 2020 marcando. Minha meta é ser campeão. Não fazer mais gols do que o ano passado, não fazer o mesmo número de gols. Minha meta é ser campeão junto com meus companheiros, ajudá-los, principalmente aqueles que estão chegando agora. Então, estou muito feliz pela partida e pelo gol também. E ainda cabia o terceiro, de Pedro para Bruno Henrique, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Ao fim de 8 dias, jogar um futebol deste nível não é para todos, não é? Sabendo que o adversário é um adversário que não tem muito nome, mas é um adversário que, no meu ponto de vista, que iniciou hoje, em termos de organização defensiva, muito bem trabalhado. Não direi que foi um bom treino, porque isto foi um jogo a valer pontos de uma competição, porque se não fosse isto, eu dizia que tinha sido um bom treino. É só a primeira partida, apenas 90 minutos. Mas se a primeira impressão é a que fica, a versão atualizada do Flamengo começou muito bem, obrigado. Começa o ano como terminou 2019, né? Maracanã cheio e jogando bem. Jogando bem, claro, fisicamente ainda com muitas limitações, mas trazendo a característica, né, Eugênio, daquele time que encantou o Brasil no ano passado, o time do Jorge Jesus, já no primeiro contato em 2020. Mas o legal, a novidade é que foi o grande barato, porque o jogo não estava lá muito tranquilo. O Flamengo perdendo no Maracanã por pequeno Resende. Aí o Jesus, como diz o Pascoal, olha pro banco. Vai lá, Michael. Vai lá, Pedro. E aí, bum, joga. Entrou o Gerson depois. O Gerson entrou depois também. Mas inicialmente ele olha, tá difícil, tá complicado. Michael e Pedro. Nossa, aí, pai, olha o banco. A coisa abriu, né? Clareou e o Flamengo conseguiu a vitória. Destacar o seguinte, ele começou o jogo com o Diego como titular e não o Gerson, né? É algo que a gente... Ele falou sobre isso na coletiva. Mas assim... Observar.
o Diego, ano passado, quando voltou, ele voltou muito bem. E voltou no momento de queda do Gerson. O Gerson foi, entre outubro, novembro ali, para mim, o melhor jogador do Flamengo. Mas ele caiu de produção na reta final do ano. E o Diego, quando voltou jogando muito bem. Então, o fato dele iniciar a primeira partida com o Diego como titular, eu acho que no mínimo serve como uma sinalização. Ó, olha o Diego aí. Olha o Diego aí. E agora, é interessante a gente ver em campo Gabigol e Pedro juntos. O Gabigol se movimentando mais, o Pedro mais como referência. Pedro chuta a bola que entra no primeiro gol, depois de desviar no zagueiro. O Pedro dá o passe para o gol do Bruno Henrique no final. O Flamengo ganha uma figura na área que ele não tinha no ano passado. E ganha um driblador pela direita, que também não tinha no passado. O Flamengo eventualmente caía ali o Bruno Henrique, eventualmente poderia cair alguém, mas não tinha. Até o Vitinho, quando entrava... Mais pela esquerda. Mas contra o Liverpool, por exemplo, contra o River Plate, que ele entra e melhora o Flamengo, ele entra pelo lado direito. Só que agora é um cara que entra voando, né? Que é o Michael. Então o Flamengo vai continuar sendo um time de muita imposição técnica e física em cima dos adversários, mas ganha novos elementos que enriquecem ainda mais o seu potencial de ataque. É sensacional o que vem por aí. Eu imagino que seja um ano fantástico do Flamengo. É o que chama atenção, né, mano? Porque com a entrada do Michael, e essa vai ser uma tendência, né? Sim. O Michael vai ser aquela opção para pegar a defesa cansada, pegar a defesa de segundo tempo, né? Mais desgastada. Enfim. E aí com o Pedro na referência junto com o Gabigol. O Flamengo ganha um poder de fogo ainda maior, pelo menos essa expectativa, e já deu sinais ontem, né? O Pedro não é aquele cara paradão também, né, Calheiros? Ele, por mais que tenha uma referência ali maior do que a do Gabigol, ali como um camisa 9, ele é um centroavante de origem, coisa que o Gabigol não é, ele foi adaptado a essa função, mas é um cara que ele tem uma versatilidade também, tanto que ele dá uma assistência pro gol do Bruno Henrique, ele tá fora da área ali buscando o passe e acaba fazendo o cruzamento para que o Bruno Henrique pudesse completar. Então é uma situação que eu sinceramente acho, Calheiros, que de fato ali, ó, por mais que o Diego tenha entrado ontem, mas o Diego ele não tem o poder de marcação do Gerson. Eu acho que contra o Rezende, campeonato estadual, ok. O Diego é um cara que tem muita qualidade também, mas eu acho que em termos até de físico, o Gerson ele consegue entregar mais do que o Diego. O Diego é uma excelente peça para o segundo tempo, assim como o Michael, como você citou, o próprio Pedro, mas eu não vejo, sinceramente, Calheiros, nenhum desses jogadores que o Flamengo trouxe com uma expectativa tão próxima assim de titularidade. Eu acho que talvez o Thiago Maia comparado ali com o Ilharão, mas o Ilharão é jogador de confiança do Jorge Jesus também. O Gustavo Henrique chegou. Não, isso daí é porque o Pablo Mari saiu. O Pablo Mari saiu, então não tem uma competição ali. O Pablo Mari, que era titular absoluto, acabou saindo e o Gustavo Henrique está assumindo a titularidade. Inclusive o Léo Pereira se apresenta hoje no Flamengo, né? Ontem não estava à disposição também. Mas, sinceramente, cara, não tem como contestar o elenco do Flamengo. Eu até dei uma declaração ontem no Fox Rádio que deixou muitos torcedores aí, rivais do Flamengo, enfurecidos. Mas o campeonato estadual acabou ontem, Calheiros. Acabou ontem. Fato. Como é que você consegue fazer frente ao Flamengo hoje? Que time no Rio de Janeiro tem condições hoje de parar o Flamengo? Não tem como, Calheiros. Você pega esses reforços que o Flamengo trouxe, a princípio, para serem opções de banco. Você tem ali, ó, Thiago Maia, você tem Pedro Rocha, você tem Pedro, você tem Michael. Cara, você tem o próprio Gustavo Henrique, se ele não for titular, ou o Léo Pereira, um dos dois vai começar a partida no banco. Cara, é absurdo. O Diego é uma opção de banco hoje também. Olha o time B do Flamengo, Calheiros, não tem como parar. Não tem como parar. Talvez o Flamengo ele tenha alguma dificuldade, se houver, em competições que possa ter um mata-mata. Copa do Brasil, Copa Libertadores. Mas vai lá, Campeonato Estadual, Flamengo franco favorito. A Supercopa do Brasil, o Atlético Paranaense se despedaçando pelo caminho aí, perdeu inúmeros jogadores, outros que estão lá, mas não vão jogar mais, como é o caso do Rony também. O Flamengo também é franco favorito contra o Atlético Paranaense. Você vai lá para a decisão da Recopa, contra o Independente Del Valle. Também Flamengo amplamente favorito. Cara, na boa. Aliás, Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, se você não tiver um elenco vasto, você não consegue brigar lá em cima. Você lembrou aí, Supercopa do Brasil? Sim. E a Recopa Sul-Americana. São as decisões que o Flamengo vai ter agora nesse mês de fevereiro. E ontem na coletiva o Jorge Jesus, ele falou sobre essas decisões. Olha aí. Este ano há mais 2 títulos no calendário que o que havia o ano passado, a Recopa e a Supertaça. E nós queremos, né? É vencer
conquistar objetivos, que isso é que faz a diferença do Flamengo. O Flamengo não pode ser um clube, um time, uma instituição, uma nação, pela grandiosidade que tem dos seus torcedores. Não pode ser só por isso. Tem que ser por uma equipa que começou a ganhar títulos dentro e fora do Brasil. E como tal, esse poder tem que meter em jogo. Se o Flamengo ganhar o campeonato estadual, se isto aumenta o meu currículo, o Brasil sim, fora do Brasil zero. E portanto vou respeitar este estadual porque é uma prova de coração do povo brasileiro, portanto eu tenho que o respeitar. Tá aí, ó, tá aí. O calendário do Flamengo já começa, né? Com decisões e como destaca aí o Jorge Jesus. São títulos, marcas importantes para o Flamengo ampliar aí na sua história. A gente coloca aí a sequência do Flamengo, os próximos jogos do Flamengo. Ó, o Flamengo tem o Madureira na última rodada aí dessa fase de classificação da Taça Guanabara. Depois já tem a decisão. No outro domingo, né? 11 da manhã, lá em Brasília, Flamengo e Atlético Paranaense. E aí, ó, 3 dias depois, faz o primeiro jogo lá no Equador. Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. E aí fecha o mês justamente decidindo, aí valendo a taça no Maracanã. Ainda tem semifinais e final de Taça Guanabara. De Taça Guanabara. Para encaixar nesse calendário aí. Que eu imagino ele vai colocar o time que vinha atuando no início, né? Porque, como disse ali o Jorge Jesus, para ele o campeonato estadual é nada. A respeito, tradição e tal, não sei o quê. Estou usando aqui como preparação para o meu time. Ele acha que para ele não acrescenta absolutamente nada ao campeonato estadual. Ele quer ganhar as taças. Então, mas é um jogo só Supercopa do Brasil e tal, não sei o quê. Tem taça.